Boa tarde, meus amigos, meus camaradas. Salve, 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 meus lindos, minhas lindas. Linda. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Toque Passa. Nossa primeira interação nessa internet de meu Deus. Meu Deus. Que A momento. gente tá dando as caras aí, certo? E espero que tenha um apoio aí, maroto. Traga umas informações marotas. Com muita zoeira, com muita imparcialidade. Sempre, porque a gente não aceita gente clubista e nem quem não volta pra marcar. E nesse vídeo a gente vai tá fazendo um resumo, né? Porque a gente tá gravando esse vídeo dia 12/10, Dia das Crianças. Inclusive, feliz Dia das Crianças pra você e Pra vocês, E- muito cuidado com as nossas crianças aí, que são o futuro da da nação. sociedade e tudo mais. Mas enfim, vamos começar falando Do Brasileirão. que 15ª rodada do Brasileirão. Isso, boa, fugiu o número da minha cabeça, perdão. Eu saí da escola cedo, então um pouco difícil. É isso aí, mas vamos estar falando aí da rodada do Brasileirão, que teve uns joguinhos interessantes. Já começou pegando fogo já, sei que lá. Teve clássico. Primeiro jogo da rodada do Brasileirão foi um clássico carioca. Mas que todo mundo já sabe o resultado, que foi Vasco e Flamengo. Infelizmente, o Flamengo ganhou. Digo infelizmente porque eu tenho muito apreço pelo Vasco, mesmo sabendo o time nefasto que o Vasco vem sendo nos últimos anos, infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu realmente não gosto do Flamengo, mas tudo bem. Sou imparcial, ok. Começou o jogo com o Vasco abrindo, placar 1-0, gol do Thales Magno. Todo mundo já se iludiu, falou, é agora, esse ano vai. Inclusive eu vendo os prints do Vasco líder pelo Mercado Livre e aceito parcelas. Mas o Thales Magno abriu o jogo, né? Fez um gol aos 9 minutos do primeiro tempo. E daí começou, né? O momento Vasco. E a risada faz... O Léo Pereira empatou o jogo aos 48 minutos de jogo. E o criador do Vasco. Boa. É porque o B, né, de Série B já faz tudo. Enfim. Aí o pai do Vasco, criador, fundador, dono de São Januário, dono de tudo, né? Bruno Henrique, aos 70 minutos de jogo, fez o segundo e virou o jogo. Inclusive, há boatos de que no Instagram do Bruno Henrique ele postou uma foto com o Vasco no colo. Porque ele realmente é o pai do Vasco. Meu Deus, como o Vasco gosta de tomar gol pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique que até mais ou menos aí metade desse ano tava meio apagado no Flamengo, porque o Flamengo vinha oscilando muito. Mas assim, quando é jogo contra o Vasco, quando é clássico, aí o bichão bota as caras. Tem estrela. O bichão tem estrela. Gosto muito do Bruno Henrique, gosto muito dele, apesar de não ser tão fã do Flamengo. Mas é um cara muito carismático, é um cara muito bom de bola, e é isso aí. Sacramentou o jogo, fechou o jogo com o dele, e foi isso. O resultado foi 2-1 pro Flamengo. O Vasco teve Dentro da casa do Vasco. teve um lampejo ainda com o Keno, que chegou até a empatar o jogo, mas com o cruzamento do Parede, que realmente estava impedido, não tem nem o que falar, né? Pelo menos ao meu ponto de vista estava impedido. Se vocês discordam, tudo bem. Eu queria muito que realmente tivesse sido roubado e tudo mais, mas enfim, não seremos clubistas. E terminou assim, 2-1 para o Flamengo. Mas, infelizmente, era a lógica, porque é muito difícil você acreditar que na situação atual o Vasco iria ganhar do Flamengo. Teve um jogo que a gente nem preparou comentário sobre, nada contra os times, mas aqui Coxa 0, Fortaleza 0 foi Foi um joguinho bem ré. embaçado. Fortaleza foi lá, ganhou do líder. Rogério Ceni mostrou que é o Rogério Ceni, que Deu um nó. vai dar trabalho e não ganhou do Curitiba. Nada contra o Curitiba. Foi um joguinho xoxo. Desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu vejo o Curitiba numa fase não muito boa, né? Mas tudo E a bem. gente achava que A única realmente coisa ia ser um jogo bom. Boa pra alguns que o Curitiba fez na vida foi meter 6 no Palmeiras, mas as passadas e eu tenho mágoa assim. Mas sem clubismo. Mágoa, mas sem clubismo. O E falando em clubismo, momento sofrimento. Nosso querido Luxemburgo, né? Mais uma vez aí presente. Em uma derrota do Palmeiras. Não posso dizer mais uma derrota, né? Em uma não vitória do Palmeiras. Porque é só isso que ele faz, ele não ganha. Só, né? Não vamos falar palavras de baixo calão ainda. Mas tudo bem, tudo bem. O Palmeiras, que foi a segunda derrota consecutiva no campeonato, ele estava invicto até o jogo contra o Botafogo. Teve aquele episódio do pós-jogo com o Jailson de resenha com os jogadores do Botafogo, que não agradou certos torcedores pistas, que eu não vou citar o nome. Perdão.
Mas foi a segunda derrota no Campeonato Brasileiro do Palmeiras. E foi uma derrota delicada, porque foi contra o São Paulo, foi contra um rival direto. Com gol do Reinaldo e do Vitor Bueno. E assim, era um tabu. Eu estou puto. Era um tabu que se tinha, né? Porque dentro do Allianz Parque, o São Paulo não tinha um histórico muito bacana. 5 anos, praticamente. 5 anos. Exato. E Desde acabou... a inauguração até hoje. E esse tabu acabou. O jogo de sábado, né? Isso. O tabu acabou no jogo de sábado com a atuação muito boa, diga-se de passagem, do Reinaldo. E foi isso aí. Perderam a invencibilidade. Perderam um tabu, no caso, né? A invencibilidade já tinha sido perca contra o Botafogo. Mas o tabu foi quebrado. Enfim, o Galo meteu 3-0 no Goiás com gols de Keno, de pênalti, Natan e Marrone. Se eu não me engano, Marrone, que era ex-Corinthians e ex-Sport, e se isolou mais ainda na ponta da tabela, né? O Keno teve grande chance de fazer o 4º gol do Atlético, mas desperdiçou. Graças a Deus, que foi só 3, amém. Espero que tudo isso melhore para nós, né? E o que ali vem da Barra jogando Funda, Keno porque no tá Atlético, difícil. hein? O que vem jogando Keno no Atlético. Parabéns aos envolvidos, Gagliotti, pessoalzinho lá, por não ter trazido ele e ter trazido o grande Rony. A contratação mais cara do Palmeiras, hein? Mas tudo bem, águas passadas, sem mágoas e sem clubismo. Porém, puta que pariu, que cara ruim. A gente teve Fluminense e Bahia, e o Nenê marcou o gol do Fluminense, né? Nem Noé carregou tanto animal que nem ele carrega naquele O Fluminense. Nenê realmente é um atleta que se destaca nas passagens que ele tem, principalmente nos times que estão passando por fases delicadas, digamos assim, né? Diga-se de passagem, São Paulo, Vasco e agora o Fluminense. E o Nenê sempre se destacando. Tem ali a sua estrela com... E dando uma sobrevida sempre aos times que, né? Pelo menos pra mim, eu não gosto de futebol carioca, porque eu acho que é muito supremacia entre os 4 grandes do Rio. Então nada contra os times, mas é um futebol que eu não tenho muito costume de acompanhar. Mas o time do Fluminense com o Nenê, pelo menos os jogos que eu assisti com o Nenê em campo sem o Nenê, é bem diferente, né? Muito diferente. Tivemos também, que foi o jogo de mais destaque da rodada, pra mim foi o jogo de mais destaque, que foi Santos e Grêmio. Acho que foi de mais destaque por tudo que envolveu, né? A questão do Marinho, David Braz, Vanderlei no gol, né? E aí, o que deu? Deu Lei Santos. Lei do ex. Marcou presença mais uma vez. Marinho marcou 2. Infernizou o David Braz, que foi incrível, porque foi uma coisa muito do destino, né? O Marinho praticamente sempre caindo nas costas do David Braz, e o David Braz desesperado e batendo mais do que a polícia no baile funk, e foi isso. Brilhou muito. Acabou Marinho. sendo expulso, desfalca o Grêmio no próximo jogo. Não sei se pra torcida é desfalque, não sei se pra torcida é reforço, não sei. Mas que foi um pouco tenebroso ontem, ele um pouco desesperado, principalmente no final do jogo, quando teve a expulsão dele nos acréscimos, no final do jogo, né? E o Marinho encostando na artilharia do brasileiro com 10 gols. Só tá atrás do Thiago Galhardo, que tá jogando demais também, tá com 12 gols. Mas aí, tá encostando. E inclusive Marinho... ontem marcou na vitória do Inter, né? De 2-1 contra o Atlético Paranaense, com gols do Galardo, não sei falar o nome desse infeliz. De Abel Hernandes, e Renato Kaiser diminuiu para o Furacão. Praticamente o jogo foi definido no primeiro tempo. A gente teve também Sport e Botafogo. Botafogo com mais uma vitória, com gols de Honda, o primeiro gol do japonês no campeonato. Do menino Japo. E o nosso grande Thiago Panela Neves descontou para o Sport. O Botafogo ainda passou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, depois da expulsão do Rafael Foster. Teve Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. O Atlético Goianiense ganhou o jogo por 2-1. O Claudinho do Red Bull abriu o placar, mas o Dragão virou com o gol do Janderson e Mateuzinho. Uma campanha um pouco assustadora para um time que teve um bom destaque no Campeonato Paulista, como teve o Red Bull. Teve Ceará e Corinthians também, né? Que é o melhor jogo da rodada. O melhor resultado, diga-se de passagem. Resultado formidável, lindo, que me dá até orgulho de falar. Leonardo Natel, depois da falha do Fernando Praz, abriu o placar do time paulista. Gil, aos 34 do primeiro tempo, fez contra, empatando no final do jogo, que veio toda a polêmica e toda
a treta, a discussão e tudo mais, né? Fernando Sobral de pênalti fez o segundo que deu a vitória, e isso gerou muita polêmica, porque os jogadores do Corinthians queriam que chamasse o VAR, e toda essa parada, todo chororô corintiano, mais uma vez, eu acho é pouco, mas sem clubismo, sempre. E é isso. E mesmo com a falha do Fernando Praz, a estrela dele sobre o Corinthians não foi ofuscada. Mais uma vez, o Fernando Praz punindo o Corinthians, porque a última vez que o Corinthians realmente sobressaiu contra o Fernando Praz foi no jogo 2012, da Libertadores, né? Corinthians e Vasco. E de lá pra cá... O Fernando Praz veio pro Palmeiras, toda aquela coisa que a gente já sabe, sempre defendendo pênalti, tudo. E sempre sobressaindo contra o Corinthians, e não foi diferente dessa vez. Uma coisa que foi muito, pelo menos apesar de eu ser realmente clubista, e sim assumir que sou palmeirense... Sério, Gabu? Foi a fala do Cássio após o jogo, de ter chamado o Daronco de babaca, dizendo que ele prometeu que o lance seria revisado pelo VAR. Eu não gosto, não sou fã da instituição do Corinthians, nada, ok, os jogadores eu não tenho até nada contra, mas por eu torcer pro rival, vocês meio que devem entender. Mas até aí a atitude do Cássio, pra mim, muito normal, porque é um árbitro que eu não gosto, eu acho ele muito tendencioso, sei lá. Sempre muito polêmico os jogos desse Daronco. E é compreensível essa atitude do Cássio, porque não é a primeira vez que o Daronco se envolve em uma polêmica. E assim, você analisando todo o contexto, o Corinthians, numa situação difícil, perdeu o jogo e acabou entrando para a zona de rebaixamento. Muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! E é normal que nessa situação os nervos se aflorem e realmente tentem se achar culpados, né? Então é pela situação do Corinthians e também pelo histórico do Daronco. Então o pano está passado para o Cássio. 2 vezes, dessa vez eu concordo. É isso aí. Aí acabou com a demissão do técnico, se eu não me engano, do Coelho. Wagner Mancini pode ser anunciado como novo técnico do Corinthians. O nosso querido Luxemburgo continua no comando do Palmeiras, sem data de demissão, nem nada, infelizmente. Sorte dos rivais, mas me aguardem. Mas então, gente, basicamente é isso. Não teve a nossa primeira experiência, entendeu? Então a gente tá um pouco travado, espero que vocês entendam. Não teve tanto conteúdo pra passar, porque como a gente disse, fazendo um vídeo no dia 12, então a janela de transferência já fechou. Não tiveram jogos nas ligas europeias, entendeu? Teve ali os jogos das seleções, então realmente não teve tanto conteúdo a se agregar, creio, nesse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado desse resultado. Espero que vocês possam estar se inscrevendo, dando essa força pra gente. Seguindo a gente no Instagram, no Facebook, compartilhando. A gente vai estar deixando aqui embaixo na descrição do canal também as nossas redes sociais, para vocês estarem dando uma olhada também. A gente posta bastante coisa no Instagram, a gente posta bastante conteúdo no Instagram. Conteúdo que possa estar agregando para vocês também, certo? E é isso aí. Primeiro vídeo, primeira tentativa de comunicação com os terráqueos. Nessa interwebs, não é mesmo? E é isso aí. Obrigado se você assistiu até aqui. Comenta se chegou aqui. Até o final é porque acredito que não tenha sido tão ruim. Não tenha sido tão ruim, exatamente. Não foi tão maçante de assistir e é isso. Comenta aí o que você achou, o que tem para melhorar, sugestões de próximos vídeos, sugestões de temas a serem abordados. E é isso aí, se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto. E é isso aí. Falou, até a próxima. Um bom final de feriado e estamos aí.